Hoje a gente vai acabar com o PVNRT. Pro vestibular, nunca ralei tanto. Enfim, hoje é a equação geral dos gases. Essa equação funciona para qualquer sistema onde você não altere o número de moléculas, ou onde você só altera uma dessas três características, ou a pressão, ou o volume, ou a temperatura. Assim como as transformações, diferente das transformações, ou a equação geral dos gases vai usar as três variáveis juntas. Em vez de você usar um por um, você usa esse daqui. PI vezes VI sobre TI é igual PF vezes VF sobre TF. Levando em consideração, lógico, que o número de moléculas é constante e isso vezes a constante é uma coisa constante. Então, veja só. Se eu, por exemplo, reduzir o volume aqui, outras coisas vão acontecer com esses daqui. Por exemplo, esse daqui diminuiu, vamos supor, esse aqui diminuiu, provavelmente ou esse aqui vai aumentar para manter igual, ou esse aqui também vai diminuir, por exemplo. No caso aqui, o volume está diminuindo, então ou a pressão vai aumentar, ou a temperatura vai cair. Ou também os dois. Às vezes você reduziu o volume e aumentou a temperatura. Você aquece também. E aí, o que acontece com a pressão? Entende? No caso aqui, se eu diminuo o volume e aumento a temperatura, aí a pressão vai ter que aumentar muito. Certo? E a equação geral dos gases para misturas. Porque pode acontecer de, por exemplo, eu alterar esse N, né? Eu acrescentar moléculas A e moléculas B, e aí eu tenho um novo sistema com a soma das duas moléculas. Nesse caso aqui, eu vou pegar essa equação, Na mais Nb é igual a Nf, ou seja, o número de moléculas de A mais o número de moléculas de B vai resultar na soma das duas moléculas no novo sistema. E a equação PVNRT, só que dessa vez eu vou isolar o N, porque eu vou substituir esse N aqui, ó, e aqui também. N é igual a PV sobre RT, se eu isolar o N. E aí quando eu junto essas duas equações, eu vou substituir Na por PA, VA, R, TA. Aqui. Isso é o Na. Mais o NB. Isso é o NB. E isso vai ser igual ao NF. E isso é igual a NF. Vou até escrever assim, igual. Percebem? E aí, eu tenho uma equação geral para misturas. Isso serve tanto para quando eu tenho, por exemplo, dois ambientes conectados, mas fechados no primeiro momento. Aí aqui eu tenho um gás A, um gás B, e eu abro e aí eles se misturam. Para eu achar a pressão final, o volume final e a temperatura final, eu utilizo essa equação aqui. Ou, no caso, se eu quiser pôr dois gases diferentes no mesmo lugar, eu também vou usar esta formulinha e a gente já vê como. Por último, nem por isso menos importante, fração molar. A fração molar é uma quantidade de uma determinada partícula numa mistura de partículas. Aqui, por exemplo, eu tenho essas partículas verdes de nitrogênio e essas partículas vermelhas de oxigênio. A minha fração molar para cada um está escrito aqui: 80% de nitrogênio, 20% de oxigênio. Ou seja, é basicamente a relação entre o número de moléculas de uma determinada molécula em relação ao total de moléculas naquele sistema. E, coincidentemente, essa fração aqui vai ser igual a essa fração aqui, que é a nossa pressão parcial. Pressão parcial. Ela vai ser a pressão exercida por aquelas moléculas, por exemplo, a pressão exercida pelo nitrogênio,
em relação à pressão total. Ou seja, se eu tiver uma pressão total de... Vou escrever aqui, total. 100%. 1 atm. O nitrogênio vai ter uma pressão equivalente a 80% dessa pressão. 0,8. O oxigênio vai ter 20% só. 0,2. Por quê? De novo, isso é igual a isso. E faz sentido, né? Se eu tenho menos moléculas, eu tenho menos partículas daquele elemento para fazer pressão nesse sistema. E se eu tenho mais moléculas, eu tenho mais partículas fazendo pressão no sistema. E, inclusive, isso conta para o volume também. A gente vai dizer que o volume aqui, que é o volume parcial, ele também vai ser 80%. Se tivesse, por exemplo, 10 litros nesse sistema, eu teria 2 litros de oxigênio e 8 litros de nitrogênio. Até porque dá pra ver pela imagem mais ou menos que eu tenho bem mais volume de nitrogênio, né? Se eu pensar que ele é uma coisa mais uniforme assim. Mas claro, é só uma maneira de você descrever o quanto o gás está ocupando. De fato, elas vão estar todas embaralhadas e não vai dar para definir um volume certinho. E isso é importante para a gente entender qual a pressão que aquele gás individualmente exerce em algum lugar, ou quanto ele ocupa de espaço. Esse, por exemplo, esse meu sistema, no caso, é o sistema de ar. Hoje, 80% é nitrogênio e 20% é oxigênio. E hoje a aula vai ser focada nos exercícios. FUVEST. Um congelador doméstico, freezer, está regulado para manter a temperatura de seu interior a menos 18 graus Celsius, sendo a temperatura ambiente igual a 27 graus Celsius. O congelador é aberto e pouco depois fechado novamente. Suponha que o freezer tenha boa vedação e que tenha ficado aberto o tempo necessário para o ar em seu interior ser trocado por ar ambiente. Quando a temperatura do ar no freezer voltar a atingir menos 18 graus Celsius, a pressão em seu interior será... Primeira coisa, a gente precisa selecionar as informações que são importantes para a gente. A primeira delas é o momento onde você abre a geladeira e deixa que o ar atmosférico entre na geladeira. Para todo esse ar ocupar a geladeira, quando todo esse ar ocupa a geladeira, ele tem 27 graus Celsius e 1 atm. E aí você fecha a geladeira. Então, no momento inicial, a gente tem essa situação onde eu tenho 27 graus Celsius e 1 atm e algum número de moléculas. O exercício não dá. E aí, depois de algum tempo, eu tenho uma situação final, onde eu tenho aquele sistema menos 18 graus Celsius, e aí eu quero a pressão dessa geladeira. É isso que o exercício pede. A primeira coisa que a gente vai fazer é converter de graus Celsius para Kelvin. Afinal, a gente não consegue resolver esse exercício se não for em Kelvin. A conversão se dá assim. 1 Kelvin é igual a graus Celsius mais 273. Então, 18 mais 273 é igual a 260. E 27 mais 273 é igual a 300 Kelvin. E aí, eu converti todos os meus valores. Eu tenho agora a temperatura inicial e a temperatura final. Aliás, eu tenho a temperatura final e a temperatura inicial. Bom, eu tenho a pressão inicial, temperatura inicial e a temperatura final. E eu não vou precisar de um volume, porque não muda nada o volume daqui para cá. O freezer, ele é um sistema rígido. Ele não diminui o volume do espaço dele, nem aumenta. E aí?
Substituindo esses valores, eu tenho aqui 1 sobre 300, que é a pressão inicial sobre a temperatura inicial, pensando que a gente vai pensar em uma atmosfera. 1 atm é igual a PF sobre 260. Porque essa foi a única alteração que aconteceu. Houve uma queda na temperatura. Menos temperatura, eu vou escrever. Menos T. E aí, eu vou ter que PF é 260 sobre 300. O exercício, ele dá algumas alternativas em porcentagem. Então, para facilitar, em vez de fazer essa divisão, eu só transformei isso aqui em 100, dividindo por 3. E aí, eu dividi em cima por 3 também. Isso dá aproximadamente 86%. Agora, exercício da Unicamp. O esquema a seguir representa um dispositivo para se estudar o comportamento de um gás ideal. Inicialmente, no frasco 1, é colocado um gás à pressão de 1 atmosfera, ficando sob vácuo os frascos 2 e 3. Abre-se em seguida a torneira entre os frascos 1 e 2 até que se estabeleça o equilíbrio. Fecha-se então essa torneira e abre-se a torneira entre os frascos 1 e 3. O volume do frasco 1 é 9 vezes maior do que o do frasco 2 e o do frasco 3 é 9 vezes maior do que o do 1. Esse exercício é bem confuso, né? Mas a gente já vai o passo a passo. Primeiro, qual frasco terá menos moléculas? B. Sendo P2 a pressão final do frasco 2 e P3 a pressão final do frasco 3, qual será o valor da relação P2-P3 ao final do experimento? Justifique. Lembrando que a gente não precisa considerar o volume dos tubinhos que ligam cada balão. Aqui, a gente primeiro precisa extrair algumas informações importantes. Primeiro, no frasco 1 é colocado um gás a pressão de 1 atmosfera. Isso é importante. Aqui no começo é 1 atm. E aí, aqui, inicialmente, e aqui também, é 0 atm. Isso que é o vácuo, quer dizer que não tem gás. E aí, eu primeiro abro essa e fecho. E aí depois eu abro essa. Primeiro, segundo. Outra informação importante que eu devo estudar é os volumes dos frascos. O frasco 1 é 9 vezes maior que o frasco 2 e o frasco 3 9 vezes maior do que o do 1. E aí, eu anotei todas as informações importantes aqui. Lembrando que o procedimento é abrir a chave entre 1 e o 2 primeiro e depois fechar. E aí abrir a chave entre 1 e o 3 depois e fechar. Bom, para descobrir qual recipiente ficou com menos moléculas, a gente vai começar pela etapa 1, quando ele abre a chave entre 1 e o 2. E aqui eu quero levar uma coisa em consideração. Quando eu abro a chave, eu tenho um volume, outro volume agora, que eu vou chamar de volume final 1. Esse volume final 1 é a soma do volume 1 com o volume 2. E pensando que o volume 1 é igual a 9 volumes 2, o volume final 1 eu vou dar o valor de 10 volumes 2 e vocês já vão entender por quê. A gente precisa até de uma unidade, né? Então, agora o V2 vai ser a minha unidade. Bom, um jeito bom para você saber quanto de N1 e N2 tem em cada recipiente é usando a fração molar. Porque a quantidade de mols que eu vou ter dentro do recipiente 1 vai ser proporcional ao seu volume. O mesmo serve para o 2. Outra coisa que a gente precisa lembrar também é que o número de moléculas inicial, antes de abrir, era esse N total. O N total é o número total de moléculas dentro de todo esse sistema.
Ou seja, no final, eu vou ter que a soma de todos os N1 mais N2 mais N3 vai ser o N total. Enfim, é a quantidade de moléculas que tinha no recipiente 1. E aí eu abri o recipiente 1 e aí só ficou esse tanto que vai ser proporcional ao seu volume, dividido pelo volume total, que é esse daqui, que é o volume final 1, que é o volume 1 mais volume 2, que dá 10V2. Isso vai dar 9V2, porque esse é o tamanho do volume 1, aqui, né? E sobre 10V2. Isso dá 0,9. Mas isso é só proporção, então ele não tem unidade. Ou seja, se aqui eu tivesse no N total 1 mol, no N1 eu teria 0,9 mol. Mas a gente não tem unidade porque a gente não sabe quantas moléculas tem. Então eu vou dizer que tem 0,9 do N total no N1. E aí o N2. Eu faço a mesma conta, basicamente. O N2 vai ter a proporção do V2. E isso aqui, no final das contas, dá 0,1 de novo do N total. E aí, nesse momento, é o momento onde se fecha aqui. Então, o N2 vai ficar com esse tanto no final. Mas o N1, ele vai ficar com esse tanto no final dessa parte, dessa etapa. Esse vai ser o novo total. Aqui eu escrevi isso. Lembrando de novo que o VF2 agora vai ser o volume 1 e o volume 3 somados. E dessa vez eu vou usar o volume 1 como medida de grandeza. Porque V3 é igual a 9V1. 9V1 mais V1 é 10V1. E aí eu escrevi aqui, pra gente não se esquecer, que o N total da etapa 2 agora vai ser esse N1 que a gente achou aqui, ó. Esse vai ser o meu novo N total. NT2, aqui no caso. Isso é 0,9 do N total. Enfim. Aí fazendo a conta agora para essa nova situação, eu achei que o N1 da etapa 2, N12 eu coloquei, sobre o NT2, né? É igual a V1 sobre o volume final 2. 1V1 sobre 10V1 é igual a 0,1. Se a gente passa esse NT para o 0,1, eu vou ter que o N12 é igual ao NT. E isso é 0,09 do N total. Lembrando que esse NT2 é igual a 0,9 do N total. Quando eu multiplico 0,9 vezes 0,1, isso dá 0,09 do N total. Esse vai ser o meu final por recipiente 1. Porque depois disso, esse é o momento que eu abri, isso tudo aconteceu e eu fechei. E aí só tinha 0,09 do N total. O N3, que tem um volume claramente maior, ele fica com uma proporção maior das partículas. De 0,9 do N total, ele fica com 0,9. Então isso dá um 0,81 total. Porque se eu passo esse N total multiplicando para cá, 0,9 vezes 0,9 dá 0,81. Quem ficou com menos moléculas, dessa vez, foi o volume 1, que fica só com 0,09 no total. Pensando que ele tem 0,09, o N2 tem 0,1 e o N3 tem 0,81. E isso somado dá certinho 1 de N total. Então, a gente pode ter certeza que essa tá certa. Bom, agora a gente precisa descobrir as pressões parciais de cada recipiente.
E aí eu já vou revelar para vocês aqui o que eu já escrevi. Primeiro, eu vou levar em consideração de novo que BF é 10V2. E dessa vez eu vou usar a equação de transformações gasosas para misturas de gases. Dessa vez levando em consideração que a pressão de um lugar que não tem gás é zero. A pressão do 1 ele dá como uma atmosfera. E aí eu uso os volumes como V2. Aqui, de novo, como unidade para facilitar minhas contas. Eu substituo os valores que eu tenho, VF por 10V2, por exemplo. E aí eu tenho que o PF1, que eu isolei ele e joguei o 10V2 dividindo para lá. Isso aqui dá zero, então exclui. Vai ser esse 9 dividido por 10. Isso dá 0,9 atm. O PF1 ele vai ser a pressão final da primeira etapa, de quando eu abro só o 1 e aí fica pro 1 e pro 2 essa pressão. E a pressão parcial ela não é relativa ao volume. Quando eu fecho, aqui vai ter 0,9 atm. E aqui também vai ter 0,9 atm. Justamente porque o número de moléculas é diferente. É proporcional ao seu volume. Então eu já posso dizer que o P2, que eu não vou mais abrir nem fechar, é 0,9 atm já. E aí eu vou para a etapa 2 nessa parte. De novo, considero o volume final como a soma de V1 e V3, dando V1, 10V1. Eu fiz a mesma coisa. Eu usei a transformação de mistura de gases. Eu supus que o P3 é zero, já que não tem nenhum gás. E aí eu corto essa parte. 0,9 vezes 1 é 0,9. PF2 vezes 10, eu passo 10 dividindo. PF2 é a pressão final que eu quero agora. Lembrando que o P1 aqui é 0,9 porque ele ficou com 0,9 depois de abrir e fechar aqui. E aí eu vou ter que 0,9 dividido por 10 vai ser o PF2, que é 0,09 atm. Aqui. Zero vírgula 0,09 atm. E aqui 0,9 atm. Então, a proporção entre P2 sobre P3 vai ser igual a 0,9 sobre 0,09. Anda com uma vírgula para cá, anda com uma vírgula para cá, põe um zero, anda mais uma vírgula, isso vai dar 10. Essa é a proporção entre as atmosferas deles. Essa foi mais uma aula do CPSEX. Segunda a sexta, 1h da tarde. A gente tem sempre mais aula até o fim desse mês.